pessoal, começando mais uma gravação aqui para o nosso canal. Como você já sabe, semanalmente a gente tem sempre um vídeo novo com algum esotérico, místico, espiritualista, estudioso dos temas paranormais, da magia, que vem aqui compartilhar conosco os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Então, se você está vindo aqui no nosso canal pela primeira vez, já aproveita, se inscreve, ó, aqui embaixo vai aparecer direitinho para você aí no GC, você já se inscreve e também aciona o sininho. Por que é importante você acionar o sininho? Porque assim, todas as vezes em que a gente subir um novo vídeo, você vai ficar aí, ó, atento e atualizado. Você vai receber uma notificação do YouTube para vir aqui correndo para ver quem é que está sendo o entrevistado da semana. Então, é importante você se inscrever e acionar o sininho, tá bom? Olha, hoje estou recebendo uma amiga muito querida. Ela teve, inclusive, essa semana no meu programa lá na Vibe Mundial para falar de um tema super legal, gente, que é a cartomancia Lenormand. O que é o baralho Lenormand, não é? E como é que é a prática atual de trabalho com esse oráculo? Ela disse que não é oráculo. Aliás, hoje eu quero explorar isso um pouquinho mais, que no programa não deu tempo, mas ela falou que não considera o Lenormand um oráculo, talvez um sistema. Então a gente vai tentar entender tudo isso. Eu estou falando da querida Carla Souza, do canal Falando Lenormandês. Já está aí, ó, na internet, já corre lá nas redes sociais para você adicionar ela nas suas redes sociais e segui-la. Tudo bem, Carla? Tudo bem, querido? Tudo ótimo. E você? Também. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer meu para a gente falar sobre o Lenormand, sobre o baralho cigano. Eu já vou perguntando, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nomes diferentes para o mesmo sistema? O mesmo sistema, para a mesma coisa. Por que há essa diferença dessa nomenclatura, né? Lenormand, para algumas pessoas, e outros acabam preferindo utilizar o termo baralho cigano para se referir a esse sistema, a essa cartomancia, a essas cartas. Bom, isso vem lá de 2 séculos atrás, mais ou menos, século XIX, em que se popularizaram esses baralhos de conversação usados como oráculos e, assim, haviam muitas maneiras de promovê-los, né? Como Lenormand recebeu esse nome de Petit Lenormand em homenagem a Mademoiselle Lenormand, que não criou o baralho. Isso também é uma coisa interessante. A gente fala disso. Ela não criou o baralho. O baralho leva o nome dela, mas não é uma criação dela. Não, ela nem sequer conhecia essas cartas. E, então, a muitos deles foram atribuídos o título de baralho cigano, como uma maneira de atiçar a curiosidade das pessoas, de ampliar as possibilidades de vendas, porque assim associava com os ciganos, um povo tão misterioso, mestres das artes oraculares. Então você vai ter Europa afora muitos baralhos ciganos. Ele já chega no Brasil com esse apelido. Não é uma atribuição nossa. Entendi. Né? Ainda que a gente abrace esse termo e desenvolva, inclusive, de outras maneiras. Então, tem duas curiosidades aí que eu acho que é super interessante a gente falar. Primeiro que o baralho Lenormand não foi criado pela Madame Lenormand, não é? Não. O nome é utilizado, talvez uma homenagem a ela, a gente pode dizer assim, né? Que foi batizado esse baralho em homenagem a ela, mas não foi criado por ela. E outra coisa, também originalmente não é uma criação dos ciganos e nem era usado pelos ciganos. Não, de jeito nenhum. Hoje talvez, mas no passado não. Mas no passado não. Esse baralho nasceu por volta de 1798 na Prússia, hoje Alemanha, em Nuremberg, criação de um editor chamado Johann Caspar Hertel. Era um jogo de tabuleiro que podia ser utilizado para oracular. Tá. Mas a principal proposta era um jogo de entretenimento, como era tão comum na época. Como todas as cartas, né, gente? Como o Sim. Tarô, que tem todo esse ar de misticismo, né, em cima das cartas, o tarô e tal, mas tudo começou como um baralho de entretenimento. Exatamente. E aí, em 1845-46, pouco depois da morte da famosíssima cartomante Mademoiselle Lenormand, um editor, uma gráfica editora Reif, em Koblenz, na Alemanha, ele resolve publicar uma nova versão daquele primeiro jogo da esperança,
e nomeá-lo de Lenormand, de Petit Lenormand, e atribuir a essas cartas a Mademoiselle, e aí começa a lenda. Qual a diferença básica, Carla, do tarô para o Lenormand? É o número de cartas, é a simbologia, como é que funciona? São linguagens diferentes, sistemas diferentes, número de cartas diferentes. É tudo diferente, né? O que a gente... Ambos são baralhos, oráculos para ler, para adivinhar, ou para ler sobre si mesmo, conhecer sobre si mesmo, mas eles são completamente diferentes, né? Tá, porque a numeração são 36 cartas, né? 36 cartas que não tem, embora a gente tenha alguns emblemas, a torre, a lua, a estrela, o sol, que também surgem no tarô, eles têm significados completamente diferentes, a maneira de ler as cartas é completamente diferente, não há vínculo entre os dois sistemas. Eles realmente são linguagens muito distintas. E há até quem chame, gente, o Lenormand, ou o baralho cigano, de tarô cigano, né? Há quem chame, mas é um equívoco até pelo número de cartas. Às vezes acabam utilizando a terminologia tarô porque é corrente, é famosa, né? Dá talvez um ar mais de mistério e misticismo. E aí todo mundo acha que tudo que tem a ver com carta é tarô, mas não é, são sistemas distintos. São sistemas bem distintos. É errôneo chamar o baralho cigano, o Lenormand de tarô cigano, embora hoje a gente possa entender como uma licença poética, assim, né? Mas é diferente, né? E é importante saber que é diferente. São completamente distintos. Você, no meu programa, falou, Carla, que você não considera o Lenormand um oráculo. E aí eu queria que você falasse por quê, e se não é um oráculo, é o quê? Tá, vamos lá. Claro, você pode usá-lo como oráculo. Deita as cartas e deixa que flua a mensagem, ok? E você pode ler as cartas enquanto um sistema ou uma linguagem oracular. Ok. Claro, não deixa de ter um uso oracular, mas você vai ter essa fala é do Andy Boroveshengra, inclusive, é justamente para te dar uma distância entre aquele uso intuitivo, entre aspas, que nem sempre é intuitivo, são as vozes da minha cabeça, que podem estar sendo influenciadas pelas minhas emoções, enfim, pela conta de luz, por qualquer coisa. Ou podem também ser uma conexão psíquica. Podem, claro que podem, né? Sempre podem. Importante é a gente dizer que a gente não desconsidera, não invalida, nada disso. E você pode usá-lo como um sistema que tem regras, como uma linguagem, né? Se você fizer analogia com uma linguagem, ele tem regras gramaticais, ortográficas, enfim. Quando você aprende essas regras, você deita as cartas e na junção delas se revelam os símbolos. Né? Diferente do tarô, que você tem arquétipos, que você tem o símbolo pronto, de certa forma, com o qual você se conecta, no Lenormand você vai precisar reunir um número de cartas e utilizar essas regras de leitura para revelar os símbolos, e aí sim te revelar uma mensagem. Legal. Você sabe que você está falando uma coisa, apesar de... É que o tarô pode ser visto de N maneiras, né? Mas eu considero o tarô também como uma linguagem. Tanto que eu digo que os arcanos maiores e menores é como se fossem vogais e consoantes. Exatamente. Que juntas trazem uma frase de resposta, né? Por isso que às vezes é difícil você pegar só uma carta e tentar dar uma previsão para uma pessoa, porque você precisa de mais elementos, né? Porque essa junção é que traz exatamente isso que você está falando, o símbolo como um todo, né? Que conta a história. Que conta uma história. Que cria narrativa. Hoje tem até uns baralhos, gente, tão legais, que eles vão sobrepondo as cartas, né? Então aí no final você tem uma cena com a sobreposição das cartas. São aquelas cartas de plástico, né? E aí geralmente muitas delas não têm o fundo, às vezes uma só tem o personagem. Então conforme vai saindo, você vai compondo uma paisagem diferente. Acho tão legal. Porque aí você já sabe o que vai dar, né? Exatamente. E com o Lenormand funciona exatamente assim. Na verdade, o Lenormand, ele
ele deriva dos livros de emblemas. E o que eram os livros de emblemas, senão uma história contada com uma série de ícones. Então, a maneira como eles se posicionavam, de que lado estavam, o que tinha naquela cena, é que, né, naturalmente, dava margem às verdades reveladas. Legal. E assim funciona o Lenormand também, e o tarot também. Sim. Sim. Né? Você compõe um cenário. Mas, não tem um Lenormand ainda desse jeito. Alguém podia fazer, fica a dica. Eu prestei bem atenção. Que vai facilitar muito a leitura das pessoas, né? Claro. E talvez seja até um treino para que a pessoa, quando trabalha com as cartas regulares, que são aquelas cartas de papel e tal, ela consiga criar na mente dela a imagem do símbolo, né? A paisagem. Eu acho que isso acaba servindo como um treino para a mente da pessoa. Anota. Anota mental. Anota, porque eu acho que vai ajudar muita gente, seria muito interessante. A gente você estava falando que você considera o Lenormand um sistema, e aí trouxe essa questão da intuição e etc. E aí isso me traz para um tema que é a questão da mediunidade, né? E a gente vê hoje que o Lenormand ele tem sido usado em religiões que trabalham com a incorporação, né? Eu estava até falando com ela no programa que eu já vi situações que até a entidade jogava baralho, que eu não entendi por que a entidade jogava baralho, porque se ela já é entidade não precisa de baralho, né? Já tem uma conexão direta, já vai lá e fala, então não precisa do baralho. Mas enfim, né? Cada vertente com as suas particularidades. Claro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, que talvez seja mito ou não, da pessoa ter que ter uma mediunidade, ter que ter uma intuição para jogar as cartas. É assim? Ou qualquer pessoa que tiver tempo, predisposição e energia para aprender, pode aprender? Qualquer pessoa com essas características pode aprender, não é necessário ser médium. Assim como a gente tem costureiras, pintores, médicos que são médiums e a sua mediunidade pode auxiliar. Na cartomancia é a mesma coisa, mas não há esse pré-requisito, né? Assim como você não tem um pré-requisito de mediunidade para nenhuma outra atividade dessas. Esses mitos, eu creio que surgem na história, naqueles espetáculos itinerantes em que a gente tinha os oraculistas e eles era um floreio todo, um cenário preparado, um olheiro na fila para contar para o oraculista o que é que as pessoas vinham procurar. E nisso, claro, que se sou eu já vou dizer, vem cá, como é que eu faço para aprender esse negócio? Quero saber. Preciso saber, porque achei muito legal. E, claro, né? Aí ele vai dizer, não pode. Isso é só pra não aprende. Um isso aí você é uma pessoa super especial, sobrenatural, acima dos réis mortais, tem um dom, você ganha um baralho, porque é teu destino, e as cartas vão falar com você automaticamente, não acontece. Ou então uma coisa veio da família, foi a minha avó, a minha tia. O que seria até mais legítimo, você teria uma convivência com as cartas um pouco maior. Para no dia a dia aprender. Para no dia a dia aprender, porque aí você faz um curso ao longo da tua vida com a avó, com a tia, que não deixa de ser, ela vai te ensinando. Aprende ali na prática. Né? Aprende na prática, mas aprende com alguém. Agora, não assim, claro, ele pode ser usado como uma ferramenta de desenvolvimento mediúnico, assim como N ferramentas do nosso dia a dia podem auxiliar nesse processo. Mas uma coisa está completamente desvinculada da outra, inclusive o berço do Lenormand é cristão, nas igrejas onde não se trabalha com mediunidade, né? É naquele ambiente que nascem essas cartas. Legal. Então, não, você só precisa desejar aprender as tais regras, né? E aí as suas leituras, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, uma coisa tem que estar junto da outra, mais profundas e complexas serão as leituras. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferentes linhas de pensamentos acerca do Lenormand. Então, a gente tem ali uma linha de pensamento que é europeia, brasileira, as famosas escolas, não é? Quais seriam essas diferenças? Existem mesmo essas linhas de pensamento distintas? Quantas são? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a cartomancia é uma arte
transmitida principalmente de maneira oral. Aquela coisa da tia para a sobrinha, né, da avó para o neto ou para a neta. Não havia, até bem pouco tempo, muito material de estudo para isso. Uma literatura, Uma né? literatura. Até em relação ao Lenormand, a literatura ainda é muito pequena. Muito não é? pequena. Se você pegar a comparação com o tarô, você tem milhares de livros, milhares de baralhos, né? Você pega o Lenormand, você faz uma pesquisa na internet, sei lá, acho que não chega nem 100 livros. Não, e até pouco tempo você acreditava ainda nessa série de mitos que a história, né, os registros históricos foram esclarecendo para nós. Agora, o que acontece? Como é dessa forma que funciona, então culturalidades, regionalidades foram sendo aplicadas a essa leitura. Naturalmente, você lê tarô diferente de alguém que teve uma outra história com ele, uma outra bagagem. Fala diferente. Né? Assim como a gente fala diferente. Os sotaques, os nossos maneirismos. Exatamente. Mas a linguagem é compreensível. A linguagem é compreensível e ela tem sempre a mesma raiz. Inclusive, essa escola hoje é admitido no mundo que o Brasil tem uma escola de Lenormand. Por quê? Porque nós acabamos associando os cultos, né, de origem de matriz africana, os orixás, algumas entidades, e aí de um autor para outro você vai ter alguma variação, mas tem sempre essa conexão muito próxima com a nossa religiosidade, que é brasileiríssima também, e ainda que tenha uma matriz africana, e esse brasileirismo foi adicionado às cartas. Então, algumas cartas receberam atribuições diferentes. A montanha, a torre, o trevo, principalmente, que muda de sorte para obstáculos. Para azar, de sorte para azar. De sorte para azar. Na linguagem tradicional, o trevo pode ser as duas coisas. Depende de onde ele está em relação à carta que você está investigando. E no Brasil, ele acabou se transformando... Mas olha que coisa interessante que você está falando, que eu estava pensando aqui, gente. A gente não tem uma escola brasileira de tarô, né? Não existe uma escola brasileira de tarô no sentido assim, uma linha de pensamento que é tão influente, tão importante, tão desenvolvida que, né, criou, que imprimiu a sua marca, né, no tarô. Talvez tenhamos daqui a alguns anos. Tem profissionais maravilhosos que estão criando coisas novas e fazendo coisas incríveis. Mas a gente tem do Lenormand. Não é incrível isso? É incrível isso. Não é? Eu acho tão... Olha isso, um baralho que foi menosprezado durante muito tempo, né? É tido como... Imagina, você tem lá o tarô, que é o tudo, é o top, e aí você tem o Lenormand, né? A cartomancia. A cartomancia. E depois ainda vem as cartas de jogar comum do baralho comum, que ainda está em terceiro lugar, né? E o Lenormand e as cartas do baralho comum tem uma correlação ali, né? Tanto que em algumas iconografias do Lenormand aparecem, né? Os naipes e tal. Mas a gente não tem uma escola, uma linha de pensamento filosófica acerca do tarô, mas tem do Lenormand. Olha que presente para o mundo, né? É um presente para o mundo, tanto que as pessoas lá fora, elas querem aprender a nossa maneira de ler as cartas. Eu digo nossa, mas eu pratico mais o tradicional europeu, ou tem uma raiz mais tradicional europeia. Sim. do que essa leitura da maneira brasileira, mas é respeitado hoje no mundo, pesquisado, e os cartomantes do mundo inteiro querem entender como que o brasileiro faz essa leitura. É super importante. E talvez isso me leve a uma outra reflexão, que será que o Lenormand é mais usado no Brasil que o tarô? Né? Essa é uma boa pergunta. É uma boa, porque para desenvolver uma escola, né, de pensamento, toda uma estrutura, para mudar a história do próprio baralho, precisa ter um número substancial de pessoas que utilizam desse baralho. Então, será, né, que o Lenormand é mais usado que o tarô? Até porque o tarô é muito elitizado, né? Tem se popularizado com o tempo, mas ainda permanece para uma elite que se diz pensante, né, desse oráculo e detentora de todos os mistérios desse oráculo. Então, o que algumas vezes afasta as pessoas. Sim. Né? Cria um obstáculo, um bloqueio, né? Porque fica o clubinho, né? O clubinho do tarô.
Só que o Lenormand eu não vejo isso, eu vejo que ele é um baralho que é muito mais popular, é muito mais do povo, não é? As pessoas vão, elas compram, aí tem essa questão da intuição, da entidade, tudo entra no jogo, quer dizer, você acaba usando talvez de uma maneira mais intuitiva que o próprio tarô, e isso faz com que ele tenha se tornado mais popular. É um estudo para ser feito. É uma boa... Né? Fazer uma pesquisa. Uma boa pesquisa, olha. Quantas pessoas no Brasil, qual a porcentagem de pessoas que usam o Lenormand, que leem o Lenormand? Né? As pessoas podiam comentar aqui embaixo, isso, né? O pessoal já pode começar por aqui. Deixando, falando, eu leio Lenormand e leio tarô também, eu só leio Lenormand. Eu só leio tarô. Não leio tarô, né? E vice-versa. Conta pra nós. Conta pra gente que a gente já começa a criar aí uma pesquisa de campo. Claro! Né? Eu acho que é super interessante, porque isso também contribui para a história, não é? A história que estamos escrevendo, que vai ser escrita. Carla, quem quer começar a aprender o Lenormand, como faz? Bom, primeira dica é pesquise, utilize os recursos da internet para encontrar diferentes professores. Você vai precisar de um professor. Claro. Ok, então pesquise os conteúdos gratuitos, invista em livros, leia 1, leia 2, leia 3 autores. Aquele com quem você mais se identificar, agarra. Vai lá, faz os seus cursos, consome os seus conteúdos, foca só nele, até que você tenha uma boa base que você esteja fluente nessa linguagem. E cria um filtro natural, né? Exatamente. Porque algumas vezes as literaturas elas se contradizem, e se você não tem o seu próprio filtro, fica difícil. Né? Por isso que é importante você saber um sistema com profundidade. Depois você vai ler e assistir, enfim, tudo. Então, claro, eu convido para que venham conhecer também os meus conteúdos, mas faça isso, não conheça só o meu, veja, né? Não é para você comparar, é para você buscar identificação. Se identificou com a maneira de explicar, com a didática, se agarra naquele. E aí, se você for para outro, depois vem cá também. Tem que conhecer tudo. Né? Tem que conhecer tudo, mas isso é fundamental. É uma linguagem, você não vai aprender num final de semana. Você pode ter uma noção num final de semana. Você não vai se profissionalizar em 8 horas, é impraticável. E nada, né? Na vida é assim. Nada. Eu falo, uma criança, para ela começar a se comunicar um pouco melhor, ela leva no mínimo 3 anos. Então você imagina você jogar um oráculo, né? Você jogar um sistema que é uma linguagem nova e desconhecida para você precisa de bastante tempo para ser fluente naquilo. Para ser fluente, claro. Num final de semana você consegue, sim, aprender a responder uma questão curta. Sim, não. Né? Assim, é como você fazer um curso de inglês de um final de semana. Você sai de lá com algumas frases, né? The book is on the table. The book is on the table. Você sai de lá falando isso. My name is Carla. Isso. Agora, ser fluente é uma outra história. É outra coisa, exatamente. Então, vai precisar de tempo, estudo, dedicação. E ficar alerta, né, a essas ofertas imediatas, né? Porque no mundo da internet, hoje tudo é imediato. Você quer tudo, aprender tudo rapidamente, sair ali com 8 horas. Eu já vi propostas até de tarô de 2 horas. Você saber saindo jogando tarô com 2 horas de curso. É impraticável, é impossível, é uma vida. Não é só uma vida, né? Porque não é só aprender oráculo. Você tem que aprender a história do oráculo, o sistema. É um mundo, é um universo que tem centenas de anos. Não é? Você não vai aprender em 2 horas tudo isso, é impossível. Não é? De jeito nenhum. Talvez a gente fique muitas vidas, né? Porque olha o tempo de história desses métodos, desses oráculos. Daria pelo menos 4 ou 5 vidas nossas. Eu acho que a grande dica é você lembrar que quem está do lado de lá das cartas, ou quando você está lendo para você, isso também vale, é uma pessoa. Isso. É uma alma. Então vamos agir com responsabilidade. Isso. E você pode, inclusive, né, mudar a vida de uma pessoa com uma simples frase que você diz na sua leitura. Tanto para o bem quanto para o mal. Pode. Então, é muita responsabilidade, não é? Porque todo oraculista, todo cartomante, tarólogo, ainda que não queira, e muitos não têm nem preparação para isso, também são terapeutas, não é? Então, é muito sério esse processo, gente. É a vida de pessoas que está ali em jogo e que não dá para a gente brincar, não é?
tendo isso em mente, você já começa bem, né? Porque o que falta é o bom senso hoje em dia, né? Gente, a Carla, ela tem também uma editora que é a Falando Lenormandês, que inclusive, né, é a tag aí para você encontrar ela em todas as redes sociais, e que faz baralhos incríveis. Esse daqui ela trouxe pra gente, olha, é o Lua Negra Lenormand, da Diana Delume, que traz uma pegada do Lenormand mais gótica, mais dark, mais, como é que a gente pode chamar? Mais bruxesca, né? E o baralho tá lindo, gente. Olha, eu não jogo Lenormand, né? Eu comecei a jogar desde muito cedo tarô. Mas vendo esse baralho me deu uma vontade de aprender. Olha, que cartas lindas. Olha essa daqui. É a carta número 1, que é o Cavaleiro. O Cavaleiro. Ó, tá vendo? Já sei alguma coisa. Já sabe, viu, tá vendo? A número 2, não faço ideia qual seja. Trevo. É o Trevo. Aí tem uma outra 2 aqui. Aí tem uma outra 2 que é para quem pratica a escola brasileira. A escola brasileira, que os é obstáculos. Que é os obstáculos. Aí tem a 3, que é o navio. Ou seja, são cartas lindas. E além desse o Lua Negra, tem outros diversos tipos de Lenormand lá na editora dela. Então aqui a gente tem algumas das possibilidades, ó, o Esmeralda, que é lindíssimo, e esse inclusive que vem com essa coisinha aqui, com essa etiquetinha dourada, ele tem toda a borda dourada, né? Então, nossa, é para colecionador, né? Olha esse que lindo aqui. Sonhos realizados, né? Não é? Esse Lenormand Zara tem uma pegada mais árabe, mais oriental. Mais oriental, aqui, ó. Muito maravilhoso. Então você pode ir lá nas redes sociais da Carla também ter acesso ao catálogo do Falando Lenormandês. Sim. E adquirir os seus baralhos, ver aquele que tem mais a ver com você, que eu acho que isso é uma coisa interessante. Super. Porque às vezes a pessoa ela não joga o Lenormand porque de repente ela acha que, sei lá, aquela simbologia, aquelas cores, não falam com ela, mas tem outros tipos de Lenormand. Que você vai encontrar, né, em toda essa diversidade dos catálogos, uma versão que fala ao seu coração, não é? Isso. Essa tá linda, eu amei, achei maravilhosa essa. E ela dá super dicas de magia através das cartas desse livro. Tá especial, legal, hein? Super especial. Eu escrevi um livro falando de magia do tarô, né? Rituais de magia com tarô. Agora precisa alguém escrever um livro falando de rituais de magia com o Lenormand. Aí. Então já tem aqui um livro para você começar isso. Tem um site, Carla, além das redes sociais? Tem o site falandolenormandês.com.br. Dele você vai para a loja, vai para a página de cursos. A gente tem cursos desde o básico até o profissionalizante, que é mais extenso. Tá. Para as redes sociais também, um canal no YouTube, né, o Instagram. Então, olha, não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Para você que está aí protelando há anos aprender o Lenormand, sua hora chegou. Você não está vendo esse vídeo por acaso, porque nada no mundo é por acaso. Nada na vida é por acaso, né? Isso aí. Então você está aqui por um propósito. E por que caiu, né, o Lenormand aí no seu colo? Talvez seja para te orientar, para te auxiliar, para você aprender para você mesmo. Ou talvez você possa aprender para orientar outras pessoas, fazer disso não só o seu hobby, mas fazer disso a sua profissão. Claro. Né? Quantas e quantas pessoas eu não conheço que hoje sustentam as suas famílias lendo cartas. Né? Lendo tarô, lendo Lenormand, se tornou uma profissão. Então, olha aí, todo mundo reclamando que o Brasil está em recessão, que está tudo muito difícil, realmente está, não está fácil, mas você pode ir agregando, né, a sua economia aí, através de um trabalho alternativo, que no futuro pode se tornar o seu trabalho regular, e juntando, né, duas paixões. Então, acho que é por aí, né, Carla? É a combinação perfeita, né? Eu sou suspeita para falar. Mas... Pois é. O pessoal fala para mim, né? Mas como é que vai viver disso? Eu falo, gente, olha, eu tive na minha carteira 6 meses de carteira assinada na vida inteira. Eu tenho 40 e vou fazer 45 anos esse ano. Então, assim, é possível. Basta a gente querer ter foco, determinação, objetivo, né? E ir atrás dos seus sonhos, ir atrás das suas metas. Se dedicar, né? Com dedicação, com trabalho, o sucesso chega. E persistência. Não existe outro segredo para o sucesso, é persistir.
Entendeu? Exatamente. É cair mil vezes e se levantar. E se levantar. Uma hora dá certo. Sabe aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Ninguém. É assim. Ninguém aprende a caminhar sem cair. Exatamente. Né? Exatamente. Sempre vai ter ali Mas levanta e segue. Se caiu, se levanta. Isso né? aí. Obrigado, viu, Carlinha? Querido. Prazer ter sempre você comigo nos programas. E tá sempre convidada para voltar. Quando tiver um lançamento novo, vem aqui avisar. Opa. Né? E esse ano estaremos juntos aí em todas as feiras também. Eu fico muito, muito grata, Eu muito também. feliz. Estou muito feliz que você tá mais perto, que ela tava morando bem longe. Agora eu tô pertinho, tá Obrigado. mais fácil pra gente se ver e ter esses momentos tão bacanas. Obrigado, viu? Fico super feliz. Muito obrigado. Gente, ó, a gente tá chegando no finalzinho da gravação, mas eu queria falar para você que tá vendo esse vídeo, né? E que tem também um sonho, de repente, de compartilhar os seus saberes, compartilhar as coisas que você tá aprendendo, porque hoje as redes sociais não é um lugar somente para profissionais, é um lugar também para pessoas que estão aprendendo e que querem compartilhar suas descobertas, né? E de repente disso sai um canal, sai um Instagram, sai um canal no YouTube, enfim, as possibilidades são imensas. Que você tem a MKK Produções, que é aqui a produtora onde nós fazemos os nossos vídeos. Esses vídeos que você vê aqui no nosso canal são gravados nos estúdios da MKK Produções. Então, se você também quer disponibilizar os seus saberes ou quer ter um programa para trazer pessoas, conversar, ter esse bate-papo legal, entre em contato com a MKK para você poder fazer uma gravação de qualidade e distribuir aí nas suas redes sociais. É muito mais fácil do que você imagina, muito mais barato do que você pensa e é possível sim você dar start nesse seu sonho. Aqui embaixo está passando os contatos da MKK, entra lá em contato com o pessoal que eu tenho certeza que eles vão ter uma solução para você manifestar o seu sonho aí de compartilhar o seu conhecimento, os seus saberes, né, com vídeos profissionais e de qualidade, tá bom? A gente vai chegando no finalzinho de hoje, mas toda semana, você sabe, toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui para você do Via Mística. Então, olha, se ainda não se inscreveu no canal, viu todo esse vídeo, tá chegando no finalzinho, aproveita, se inscreve aí agora e clica também nas notificações. Não adianta só se inscrever, porque se você se inscreve, que lindo, maravilhoso, vai aumentar o número aqui do canal, mas você não vai receber as notificações quando nós postamos alguma coisa nova aqui. Então, clicar no sininho é importante para que todas as vezes em que a gente subir um novo vídeo, o YouTube te avise e você possa vir aqui, dar uma olhadinha, conferir quem que a gente está trazendo para um bate-papo super legal e instrutivo como hoje nós tivemos aqui com a Carla. Obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.